começando e pegando já o voo lá para Brasília, porque senadores da CPI da Covid estão ouvindo o depoimento do presidente da Pfizer na América Latina, que é o Carlos Murilo, que disse que a empresa ofereceu 70 milhões de doses ao governo brasileiro em agosto do ano passado. Mas o contrato só foi fechado depois da 7ª oferta, já em março deste ano. Sempre ela está aqui conosco, Flávia Alvarenga, que está acompanhando todos os depoimentos da CPI, né, desde o comecinho, né, Flávia? E traz os detalhes do depoimento de hoje, cheio de números de doses que ele falou, datas, e você mastiga tudo pra gente, traz direitinho aqui. Boa tarde, bem-vinda, Flávia. Oi, Maju. Boa tarde a todos. O presidente da Pfizer na América Latina detalhou, sim, deu inclusive nomes de cada lote, de todas essas ofertas que a empresa fez ao governo brasileiro. O depoimento começou depois das 10h30 da manhã. Antes do depoimento do representante da Pfizer, os senadores discutiram alguns requerimentos, votaram alguns. Os senadores que fazem parte da ala governista defenderam que os depoimentos passem a ser intercalados com autoridades que possam prestar esclarecimentos sobre o repasse de verbas federais aos estados e municípios. Mas essa discussão ficou para a semana que vem. Houve também a discussão para a convocação do diretor-geral da Polícia Federal e também da subprocuradora da República, Lindora Araújo. Ela faz parte de um grupo do Ministério Público Federal que acompanha todas as despesas, que acompanha os gastos com a pandemia. A possível vinda dela aqui para a CPI também vai ser discutida em uma outra reunião da CPI. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que se ela for convidada, isso vai ser uma afronta e que a PGR vai entregar toda a documentação que tem à CPI. Nos requerimentos que foram aprovados hoje, um deles é de convocação da médica Nise Yamaguchi. Ela defende o uso da cloroquina no tratamento precoce da Covid, mesmo sem a eficácia comprovada. E ela foi citada, inclusive, no depoimento do presidente da Anvisa. Ele disse, Antônio Barra Torres, que foi ela quem sugeriu uma mudança na bula do medicamento numa reunião no Palácio do Planalto. E nessa mesma reunião no Palácio do Planalto, o presidente da Anvisa disse que aquilo não podia ser feito. No depoimento de hoje, já voltando agora, resgatando quando começou o depoimento de Carlos Murilo, ele detalhou todas as conversas que teve com o governo brasileiro. Segundo ele, as conversas com o Ministério da Saúde, com o governo brasileiro, começaram em maio. A empresa fez 3 propostas em agosto, propostas de doses. E parte dessas doses essas doses inclusive, já poderiam ser entregues no fim de 2020. Depois dessas ofertas, em agosto, a Pfizer voltou a oferecer doses ao Brasil em novembro do ano passado, mas desta vez só seria possível entregar em 2021. O Brasil só fechou o contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses em março deste ano, na 7ª oferta. Nesse momento, a empresa já tinha, inclusive, o registro da Anvisa. Carlos Murilo também disse que um novo contrato para a compra de mais outros 100 milhões de doses está quase fechando, deve ser assinado esta semana. E os detalhes completos desse depoimento a gente volta daqui a pouquinho. É isso, Flávia, a gente aciona daqui a pouquinho, obrigada. Então, 7 propostas, 3 delas só em agosto. Flávia Alvarenga volta daqui a pouco trazendo mais informações da CPI da Covid. A gente volta a Brasília, então, porque senadores da CPI da Covid estão ouvindo o depoimento do presidente da Pfizer na América Latina, que é o Carlos Murilo. Flávia Alvarenga acompanhando tudo e trazendo sempre, abastecendo a gente com as novidades. Vamos lá, Flávia. Maju, já são mais de 3h30 de depoimento e durante todas as informações prestadas pelo representante da Pfizer, o presidente da Pfizer na América Latina, primeiro ele explicou direitinho todo o calendário, né? Disse que houve ofertas em agosto e novembro, mas o contrato com o Brasil só foi fechado em março. Ele explicou todo esse calendário, deu datas, quantidade de doses, o cronograma que elas poderiam ter sido entregues se os contratos tivessem sido fechados antes.
participantes. E nas perguntas, quem sempre começa é o relator, o senador Renan Calheiros. O senador, ele focou bastante as perguntas para comparar com as mesmas perguntas e as respostas que foram dadas ontem no depoimento do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten. Só para lembrar, em uma entrevista à Veja, o ex-secretário disse que houve incompetência por parte do Ministério na compra de vacinas e por isso esse atraso todo. Então as perguntas estão muito parecidas para exatamente comparar as respostas. O senador perguntou, por exemplo, quem participava das negociações, quem eram as pessoas presentes nessas reuniões, com quem ele tratava, com quem falou por telefone, as datas certinhas de toda essa negociação. Antes de responder às perguntas, o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, falou que a empresa fez um alto investimento para o desenvolvimento de vacinas. Lembrou que o Brasil foi um dos escolhidos para os testes do imunizante. O Brasil é, sem dúvida, o mercado mais importante para a nossa companhia dentro da Latinoamérica. Em linha com isso, em julho de 2020, a companhia decidiu incluir o Brasil como um dos poucos países no mundo para fazer o estudo clínico fase 3 de nossa vacina. Em seguida, o relator Renan Calheiros, do MDB, quis mais detalhes sobre as negociações entre o governo brasileiro e a empresa. Murilo disse que as primeiras reuniões foram em maio do ano passado e que a negociação era com o Ministério da Saúde. E citou como contato direto o então número 2 do Ministério, o secretário executivo Élcio Franco. Quando começaram as tratativas da Pfizer com o governo brasileiro? As primeiras reuniões sobre a possível vacina nesse momento começaram no mês de maio de 2020. Renan Calheiros perguntou então sobre a participação do ex-secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten, nas negociações. Ontem, em depoimento à CPI, ele afirmou que entrou em contato com a Pfizer 2 meses depois da empresa enviar uma carta a várias autoridades do governo brasileiro sem resposta. Na carta, a empresa mostrava interesse em fechar um acordo com o Brasil. Nossa negociação foi com o Ministério da Saúde. As conversações com o senhor Fábio Weingarten e nosso entendimento foram de uma possível coordenação dele, mas nós não conhecemos o funcionamento, eu não conheço o funcionamento dos órgãos governamentais e não posso exatamente indicar a função dos diferentes pessoas do governo, mas enfatizar que nossa negociação foi feita com o Ministério da Saúde. Logo depois, o presidente da Pfizer na América Latina detalhou o cronograma com todas as ofertas feitas pela empresa com a quantidade de doses. Na época, Carlos Murilo era o presidente da Pfizer no Brasil. Segundo ele, a Pfizer fez 3 ofertas para o Brasil ainda em agosto do ano passado, todas com 2 opções, de 30 milhões ou 70 milhões de doses. E todas já previam entregas em 2020. A primeira oferta, no dia 14 de agosto, era de 500 mil doses em 2020 e mais 29 milhões e meio ou 69 milhões até o fim de 2021. Já na segunda oferta, 4 dias depois, a Pfizer aumentou o número de doses que poderia entregar no ano passado. A proposta era 1,5 milhão em 2020 e 28 milhões e meio ou 68 milhões e meio ao longo de 2021. A terceira oferta, ainda em agosto, trazia a mesma quantidade de doses, mas com a entrega antecipada em 2021. Diante da falta de respostas do governo, no dia 11 de novembro, a Pfizer voltou a fazer uma proposta, mas desta vez sem prever entregas em 2020 e apenas com a opção de 70 milhões de doses. A mesma oferta foi feita de novo no dia 24. As primeiras doses seriam entregues no primeiro trimestre deste ano. Em fevereiro de 2021, antes da vacina da Pfizer ter o registro da Anvisa, o laboratório aumentou
a oferta para 100 milhões de doses, que seriam entregues somente a partir do segundo trimestre. Somente em março, o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra das doses. Foi quando aceitou a 7ª oferta feita pelo laboratório. Em fevereiro deste ano, a Pfizer pediu à Anvisa o registro da vacina. A agência deu a autorização para o uso do imunizante no fim do mês. O senador Renan Calheiros quis deixar clara a posição do governo em agosto, quando houve as 3 ofertas, e perguntou: se o Ministério da Saúde ignorou 3 tentativas de conversa, de contato realizado pela Pfizer com o Ministério da Saúde. Isso é verdade, doutor Carlos Murilo? Nossa oferta do 26 de agosto tinha uma, como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Eu não poderia afirmar objetivamente que se dificultou a conversa. O que objetivamente posso afirmar, as condições que foram ofertadas e o tempo de validade dessa nossa oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. O relator também questionou a participação de Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, nas negociações, se ele, de alguma forma, mostrou resistência. Murilo disse que conversou com o então ministro pela primeira vez em novembro do ano passado. Naquele momento, a Pfizer já tinha feito pelo menos 3 ofertas ao governo. Tive 2 interações com o ministro Pazuello. A primeira, no mês de novembro, ele fez uma ligação a meu celular, colocando-se à disposição para nós continuar a conversação. Nesse momento, nós tínhamos enviado a nova oferta dos 70 milhões. A segunda conversação que eu tive com ele foi no Ministério da Saúde, na data em dezembro, na reunião de dezembro, 22 de dezembro, nós tivemos uma reunião com o senhor Elcio Franco e equipe técnica do Ministério da Saúde. O relator citou uma fala do ex-ministro da Saúde durante uma sessão no Senado, no dia 11 de fevereiro, e quis a confirmação de Carlos Murilo. Cito literalmente, presidente, as palavras do ministro. A Pfizer, mesmo que nós aceitássemos todas as condições impostas, a quantidade que nos ofereceram desde o início foi 500 mil doses em janeiro, 500 mil doses em fevereiro, 1 milhão de doses em março, 6 milhões no total no primeiro semestre. Senhores, continuou o ministro, falando ao Senado Federal, nós não podíamos ficar nisso. Vossa Senhoria confirma essa informação? Eu confirmo nossas ofertas para o governo do Brasil. A última... Concretamente, Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses. Muito obrigado. Renan Calheiros perguntou se as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre vacinas atrapalharam o andamento das negociações. O relator citou as falas de Bolsonaro, quando ele ridicularizou as vacinas. Nós somos uma companhia da ciência e basados na ciência. Essas declarações, para nós, foram declarações como foram feitas muitas outras. Nós continuamos com nosso empenho de fazer a vacina acessível para os pacientes brasileiros. Carlos Murilo confirmou que o Ministério da Saúde tinha preocupação com a logística da vacina, que precisa de conservação em 70 graus negativos, mas que a Pfizer apresentou uma embalagem que seria a solução. Depois, falou sobre as cláusulas dos contratos, classificadas pelo então ministro da Saúde como leoninas. Questionado sobre a recusa em adquirir doses de vacina da Pfizer, o então ministro Pazuello afirmou, em 11 de fevereiro,
que a empresa tinha exigências contratuais leoninas que impediam a assinatura do contrato, inclusive por falta de amparo legal. Esse mesmo discurso foi repetido pelo presidente da República para tentar justificar a demora na compra do produto. Pergunta a Vossa Senhoria, como a Pfizer recebeu essa declaração do então ministro Pazuello? Nós não concordamos com esse posicionamento. Muito obrigado. E tem mais, a sessão continua e daqui a pouco a Flávia Alvarenga volta com outras informações sobre o depoimento do presidente da Pfizer na América Latina, que é o Carlos Murilo, à CPI da Covid. Que o presidente da Pfizer na América Latina, o Carlos Murilo, continua prestando depoimento à CPI da Covid no Senado e Flávia Alvarenga acompanhando e relatando aqui pra gente. Flávia. Maju, as perguntas seguem, os senadores continuam, portanto, questionando o presidente da Pfizer. Tem perguntas de senadores de forma presencial e também de forma remota. E no começo desse depoimento, o Renan Calheiros perguntou para Carlos Murilo sobre uma reunião que ocorreu no Palácio do Planalto entre o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, e duas representantes da Pfizer. Essa reunião foi citada ontem pelo ex-secretário, mas sem detalhes. Carlos Murilo consultou essas duas representantes, essas duas diretoras da Pfizer e há pouco revelou à CPI que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, estava sim nessa reunião. Integrantes da CPI falam da existência de uma assessoria paralela no Palácio do Planalto. Após aproximadamente 1 hora da reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala da reunião Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência da República, Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Acho que já respondeu. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. A reunião foi encerrada logo na sequência e os representantes da Pfizer saíram do Palácio do Planalto. Ontem, Fábio Weingarten falou que participou de 3 reuniões com a Pfizer, mas ele só deu a lista dos participantes de 2 dessas reuniões e não mencionou o nome do vereador Carlos Bolsonaro. A CPI, portanto, encaminhou o depoimento de Fábio Weingarten para o Ministério Público Federal no Distrito Federal para que o MP investigue se o ex-secretário cometeu crime de falso testemunho. E no fim da sessão de hoje vai ter uma reunião interna entre o presidente da CPI, o vice-presidente e o relator. Eles vão tratar de toda a documentação que já chegou à CPI e tem muita documentação sigilosa. Então, eles vão tratar exatamente disso, como vai ser o acesso dos membros da CPI a essa documentação. E na semana que vem tem mais depoimento, né, Maju? Na terça-feira, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e na quarta-feira da semana que vem, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Hoje, então, é o último dia de sessão desta semana na CPI da Covid. Maju.